Salve, fiel torcida, você tá no Teu Orgulho. Sou o João. Vamos falar um pouco desse jogo do Corinthians com o Independente Santa Fé ontem na Colômbia. O Coringão empatou, praticamente garantiu a sua vaga nas oitavas da Libertadores. Vamos falar um pouquinho também do trabalho do Fernando Diniz, o que eu tô achando, que a gente pode ver de coisas boas, coisas ruins do trabalho do novo técnico do Coringão. E novo não, né? Já faz quase um mês que o Diniz tá no trabalho, já recebeu até salário já, né? Faz mais de um mês. Bom, o Coringão ontem entrou em campo contra o Santa Fé. A escalação, vou passar pra vocês aqui, era Hugo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, André, Ranielli, Bidon, Garro, Lingard e Yuri Alberto. O time do Santa Fé não tem muita gente tão conhecida, não. É um time muito bom. Então tem esse Naruel Bustos, que salvo engano jogou no São Paulo. Tem o Rodallega, que jogou no Bahia. Mas não tem muitas peças, assim. É aquele time que joga Libertadores, que se vem jogar o Campeonato Brasileiro aqui, sofre na Série B para subir e fica no meio de tabela da Série B. Mesmo assim, o Corinthians teve uma grande dificuldade no jogo, muito por conta da famigerada altitude, né, cara? E eu passo pano na questão da altitude, assim, pra falar a verdade. Os caras não conseguem nem respirar direito, é foda, assim, a gente sabe disso. E eu acho que o Corinthians, por conta dessa adversidade da altitude, fez o jogo correto, honesto. Não foi um grande jogo do Corinthians, longe disso. O segundo tempo ali, até os, 20 do segundo tempo, tava complicado o jogo. Mas o primeiro tempo o Corinthians conseguiu controlar muito bem o jogo, então não teve grandes chances, né? Teve aquela cabeçada do Ranielli numa falta que o goleiro fez a defesa, teve um chute ou outro fora da área que passou com um pouco mais de perigo, teve uma chance acho que do André também, que o goleiro fez uma boa defesa. E no primeiro tempo os caras praticamente não conseguiam chegar, e aí tiveram duas finalizações perigosas de fora, uma de um cara que eu sei lá quem que era, que bateu e o Hugo defendeu, e uma outra foi do Rodallega, que ela passou por cima e caiu atrás do Hugo na rede por cima do gol. E assim, quando você tem poucas chances e as únicas chances que você teve foram finalizações de fora da área, significa que o time adversário se defendeu muito bem, né? Eu acho que o Corinthians conseguiu se defender bem no primeiro tempo, não deixou o Santa Fé entrar na área, não deixou o Santa Fé fazer cruzamentos tão perigosos assim, pelo menos pelo que eu me lembre. Então conseguiu controlar bem o jogo, teve muita posse de bola, em momentos ali o Corinthians estava com 80, 77, 68% de posse de bola, né? E aí nesse mapinha que eu vou estar mostrando para vocês, a gente vê que no primeiro tempo ali o Corinthians teve muito mais ações, né, no momento de ataque. E aí no final, acho que já foi batendo um pouco mais o cansaço, né, por conta da altitude também, né? E aí o Santa Fé chegou a ter um pouco de chance, mas nem tanto. Só que aí no segundo tempo, aí sim, deu uma queda o time do Corinthians, voltou muito mal, não sei se foi cansaço, não sei se o time voltou desatento, mas o Corinthians não conseguia entrar no jogo. Então o Santa Fé teve bem mais chances até conseguir fazer o gol. Depois que fez o gol, tentou mais um pouquinho e aí o Corinthians voltou a dominar o jogo, porque o Santa Fé já não conseguia mais atacar, tentava jogar mais no contra-ataque, e o Corinthians gostava de ter a bola no pé e conseguia finalmente ter a bola no pé, apesar de que muitas vezes o Santa Fé ensaiou uma pressão, mesmo ganhando o jogo, subindo a marcação, e atrapalhou bem o Corinthians, mas ainda bem que o nosso zagueiro artilheiro, o Gustavo Henrique, já vai ter mais gol que o Yuri Alberto na temporada, foi lá pra área, o Diniz demorou pra cacete pra mexer, é um ponto que eu já vou falar também. E aí uma das mexidas dele não foi uma substituição, mas sim um posicionamento em campo, ele simplesmente falou, Gustavo Henrique vai pra área e resolve o jogo. E aí o Mateuzinho conseguiu achar um cruzamento perfeito, o Gustavo Henrique cabeceou como se fosse um camisa 9 nato, empatou o jogo pro Coringão. Esse empate deixa o Corinthians com 10 pontos, né, na tabela. O Platense tem 6, o Santa Fé, que já jogou 4, tem 2, e o Peñarol só tem 1 ponto, mas jogou 3 também. Então, basicamente, se o Peñarol não vencer o Platense, o Corinthians já está nas oitavas de final. E praticamente, vamos contar aí que vai ser um empate esse jogo? Se for um empate, o Corinthians praticamente é o líder do grupo, né? E aí o Platense que poderia chegar no Corinthians com 10, porque se empatar vai a 7 e vai faltar 2 rodadas. Só que tem um confronto direto ainda, então o Corinthians basicamente só precisaria empatar com o Platense no último jogo em casa para se classificar em primeiro. Então a situação do grupo tá muito boa. Falando rapidamente do jogo, de cada jogador aqui, cara, o Hugo acho que foi bem seguro no jogo, não trabalhou tanto assim, quer dizer, não no primeiro tempo, né, no segundo ele já teve mais trabalho, no primeiro ele encaixou uma bola ali mais tranquila, mas no segundo ele teve que fazer uma defesaça no alto, teve que fazer uma outra embaixo também, então acho que foram umas 3, 4 defesas boas do Hugo. No lance do gol acho que ele não teve que fazer, a bola entrou ali pro Rodallega, ele tentou sair abafando, o Rodallega ameaçou, ele caiu e o Rodallega só tirou, belo gol do Rodallega inclusive. Mateuzinho, cara, não sei, acho que o jogo foi meio apagado no Mateuzinho, mas ele achou uma assistência, né, então sai o saldo positivo por conta desse cruzamento perfeito que ele deu. Gustavo Henrique, muito pelo gol, foi eleito o melhor em campo, né? Aqui no site, no SofaScore, e no jogo mesmo, ele foi o Hero of the Match. Não concordo, quer dizer, concordo e não concordo, né? Vamos lá, já vou chegar
Acho que quem foi o pior em campo mesmo foi o André, que estava bem apagado. O Yuri também jogou fraco, praticamente não teve chance. E o Lingard, pra mim, vinha sendo o melhor em campo até o gol do Gustavo Henrique, tá? Tentava sempre, todas as jogadas basicamente eram do lado dele, corria pra cacete. Então, pra mim, o Lingard vinha sendo o melhor em campo até o gol do Gustavo Henrique, aí o Gustavo Henrique se tornou o melhor em campo. Mas se fosse pra escolher tirando o gol, seria o Lingard pra mim, tá? Quem destoou mesmo foi o André. Mas tu fez um jogo bem padrão, sabe? Jogo nota 5,5, 6, 5, 5,5, 6. E aí tem o Lingard, que acho que pra mim jogou um pouco melhor, e o Gustavo Henrique que fez o gol. E o Hugo, que foi seguro. Então acho que esses três estão aí no pódio de melhores em campo pra mim. E bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, né, cara? A gente tem Majestoso no domingo, o Corinthians precisa urgentemente vencer o jogo. A situação no Brasileiro não é nada boa. O Corinthians está atualmente no Z4 com 14 pontos, venceu 3 jogos, empatou 6 e perdeu 5, assustador. Força total contra o São Paulo, jogo muito difícil. Vamos contar com o Tabu aí pra gente tentar vencer esse jogo. E aí depois tem o Barra pela Copa do Brasil, vai time totalmente reserva, e depois foco de novo no Campeonato Brasileiro com o time titular, né? Então, o Corinthians precisa voltar a arrumar pontos aí no campeonato. Claro que só tem 14 rodadas, mas já tem 14 rodadas também, né? Mas vai dar tudo certo, o Corinthians vai voltar aí as vitórias do campeonato, tomara, né? Mas falando um pouco sobre o trabalho do Diniz agora, tá? A gente já falou um pouco do jogo, agora falando um pouco do trabalho do Diniz pra gente finalizar. Cara, o saldo vinha sendo muito positivo do trabalho do Diniz até a derrota pro Mirassol. Eram 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos, e aí perde pro Mirassol. Toma os primeiros gols da era Diniz, depois perde pro Mirassol. E agora um empate pro Santa Fé, então são 2 jogos sem vencer. Mas eu não vejo como um assustador, assim, nossa, perdeu pro Mirassol, os caras aparentemente acharam que poderiam ganhar um jogo contra o Mirassol, entraram mais tranquilos, o Mirassol entrou a milhão, entrou com essa pilha e venceu o jogo. E contra o Santa Fé tem a adversidade da altitude também, né, cara? Não dá pra negar. Eu acho que o jogo contra o Mirassol, ele foi muito abaixo. Foi basicamente o jogo contra o Vitória, só que o Corinthians não conseguiu nem empatar. Saiu perdendo. O Corinthians foi garfado pela arbitragem, vamos falar a verdade. Não digo nem no lance da expulsão, que voltou, porque eu acho que não era pra vermelho. Mas pra mim não foi pênalti no Bidu. Mas beleza, você pode ali tentar interpretar que foi pênalti, que ele tomou a frente, que não tomou, beleza. Se você quiser forçar a barra, você consegue achar um pênalti. Mas o lance do segundo gol é assustador, a falta que os caras não deram no Garro. Fiquei muito, muito puto nesse jogo contra o Mirassol. Queria uma resposta ontem contra o Independente e o Corinthians fez um jogo seguro. O empate foi muito importante. Então o resultado negativo mesmo não foi esse empate, foi a derrota pro Mirassol. Então o Diniz tem um resultado negativo em 9 jogos, né? O Diniz precisa começar a ganhar jogos no Campeonato Brasileiro. Não adianta ganhar jogo na Libertadores, na Copa do Brasil e tal, cara. O Corinthians precisa focar no Brasileiro. E de novo o Corinthians está caminhando para ter o Campeonato Brasileiro ruim. Acho que vai tudo melhorar. O time é bom. O Diniz parece que vai conseguir tirar o máximo desses caras. Eu não acreditava que ele conseguiria, tá? Quando contratou o Diniz, eu não concordei. Mas já na apresentação eu falei, pô, esse cara é Corinthians, não vai dar certo. Já veio aquela motivação, porra, acreditei que o Luxemburgo ia dar certo em 2023. Você acha que eu não vou acreditar no Diniz? Pô, e aí, enfim, acho que as coisas vão dar certo. Só que não pode ficar demorando muito pra dar certo, porque os trabalhos do Diniz às vezes acontecem isso no Campeonato Brasileiro, né? Os times até conseguem desempenhar em Copas, mas quando chega na fase ali mais decisiva do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Diniz é 20%, 23%. O Corinthians não pode ter um Campeonato Brasileiro de 20%, 23%, senão vai brigar lá embaixo mesmo. A pausa para a Copa também vai ser muito importante. O fato do Corinthians poder dar uma descansada, porque já está basicamente classificado na Libertadores, acho que também vai ajudar. Enfim, acho que tem tudo para dar certo o Diniz no Corinthians. Então, o ponto positivo é o Corinthians joga melhor, joga um futebol melhor, gosta de ter mais a bola no pé e sabe o que fazer quando tem a bola no pé. E acho que ele conseguiu recuperar alguns jogadores como o Garro, principalmente o Garro. Para mim, o Garro vem sendo o melhor jogador da era Fernando Diniz aí. Vem sendo o mais próximo do Garro de 2024 que a gente viu desde do acidente, desde o início de 25, desde as lesões, né? Enfim, acho que o ponto negativo talvez seja o desempenho do André. Alguma coisa aconteceu com o André. Eu não sei se a negociação com o Milan frustrou muito ele. Ele tá assim, cagando no pau, tá fazendo muita merda, jogando mal. Ele já não protege a bola como ele protegia. Ele já não avança como ele avançava, ele já não marca bem como ele marcava, erra uns passes bestas, sei lá, cara, não sei o que tá acontecendo com o André. Mas, enfim, vamos ver se o Diniz consegue recuperar o futebol dele também. O Diniz conseguiu achar o Kaique, cara, que o Kaique infelizmente teve a lesão aí, que vai ficar 6 meses fora pra mais. Mas ele conseguiu achar o futebol no Kaique, que ninguém tinha conseguido encontrar. Então, acho que o Diniz vai conseguir botar esses moleques da base aí pra render um pouco mais e gerar resultado esportivo, resultado financeiro.
já botou o Dieguinho ontem no jogo, pra mim o Dieguinho entrou muito bem também no jogo. E o lado negativo do Diniz, que todo mundo pensaria que vai ser a defesa, o Corinthians vai tomar um monte de gols. Não tomou 3 agora, foi 2 do Mirassol e 1 do Santa Fé. Espero que não vire rotina, né? Mas eu acho que o ponto negativo é o fato que o Diniz não mexe no time. É assim, é assustador, ele não mexe no time. Tem vezes que você não mexer no time vai ajudar porque o time tá muito encaixado ali. Se você mexer alguma peça pode desencaixar um pouco, mas tem jogos que você pode fazer uma mudança tática, tirar um volante e botar um ponta, que nem ele fez, tirar um ponta e colocar um cara no meio pra aumentar ali o número de jogadores no meio, beleza, tem várias coisas que você pode fazer, e o Diniz não faz. E tem vezes que você nem precisa mudar isso, cara, só de você trocar o fôlego ali, colocar um ponta no ponta, um meia no meio, um volante, já vai ajudar. Contra o Palmeiras, com 2 a menos, ele não mexeu, ele basicamente fez uma mudança, acho que foi o Carrilho. Com 2 a menos, pelo menos troca as peças. Acho que ele botou o Lingard também, se não me engano. Pelo menos troca as peças pra renovar, os caras terem mais fôlego e tal. Você tá cansado, tá com 2 a menos correndo pra cacete, entendeu? Ontem, de novo, o time cansado, ele demorou muito pra mexer, perdendo o jogo, ele foi mexer com quase 30 do segundo tempo. No fim deu tudo certo. Mas o Diniz precisa, cara, sei lá, velho, tem que mexer no time. Então, eu acho que o ponto mais negativo do trabalho do Diniz até agora é essa demora pra mexer no time. Eu acho que isso já vem dele mesmo, né? Já vi vários torcedores de outros clubes reclamando disso. Mas enfim, esse foi o meu comentário sobre o jogo do Coringão ontem, resultado muito positivo. O jogo bem mais ou menos, mas importa que o Corinthians conseguiu um empate, aquele alívio no final do jogo, aquela felicidade. Próximo jogo, Coringão e São Paulo na Arena, na Neoquímica Arena. Jogo pelo Campeonato Brasileiro extremamente importante. A gente precisa vencer para sair dessa situação e depois tem Corinthians e Barra pela Copa do Brasil. Beleza? Devo voltar com vocês aí, tem mais outros assuntos que a gente pode comentar durante a semana, questão política aí, a tal da reforma do estatuto, déficit de 100 milhões que o Corinthians teve já no primeiro trimestre. O negócio tá louco no bastidor do Corinthians, quem sabe a gente toca nesses assuntos aí mais pra frente, beleza? Obrigadão pela companhia de todos. Se quiser comentar aí, a gente trocar uma ideia nos comentários, falar alguma coisa do Coringão, é nóis, viu, rapaziada? Obrigadão. Tamo junto, vai Corinthians!